find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots. Olá, Manuana, tudo bem? Estou de volta aqui com vocês e hoje a gente vai ver a aula 2. A aula 2 é referente a esse conteúdo, propriedades dos átomos. A gente vai conhecer número atômico, número de massa, número de prótons, elétrons e nêutrons, como fazer esses cálculos. A gente vai entender a formação dos cátions e dos ânions. A gente vai fazer todo o restante da matéria do livro que estava faltando. Tá? A matéria, esse capítulo 2 de matéria, ou seja, que é o capítulo de química, eu desmembrei em duas partes, a aula 1 sobre modelos atômicos e a aula 2 sobre a propriedade dos átomos, tá bom? Prestem bastante atenção, sigam as instruções e um beijo para todos vocês. Olá pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então vamos para a aula 2, né? Falar da propriedade dos átomos. Então as propriedades dos átomos significa dizer que cada átomo ele vai ter um número atômico, que é representado por essa letra Z aqui, ó. Ele vai ter um número de massa, que é representado pela letra A maiúscula. Ele vai ter número de prótons e número de nêutrons e número de elétrons. Então, vamos relembrar no modelo atômico que a gente já tinha visto na primeira aula, que é o modelo atômico atual de Bohr, né? Esse modelo atômico diz que no núcleo estão presentes os nêutrons e os prótons, correto? Sim. Então, quando a gente fala aqui, ó, P, né, essa letra P minúscula, essa letra N, significa isso, os números dos nêutrons e dos prótons, que estão aonde? No núcleo. Então, propriedade de todos os átomos significa que todos os átomos daquela tabela periódica que a gente viu possuem número atômico, número de prótons, de nêutron, número de massa, tá? E essa relação que está aqui é muito importante vocês anotarem e vocês não esquecerem. Ó, número atômico, que é representado pela letra Z, significa que é o mesmo número de elétrons que é o mesmo número de prótons. Então, ó, se um elemento, né, um átomo, ele tem 5 como número atômico, significa que ele tem 5 prótons, significa que ele tem 5 elétrons, tá? Então, o número atômico é a mesma coisa que o número de elétrons e o número de prótons. Z é igual a E, que é igual a P. Isso é muito importante a gente saber agora, para depois a gente fazer os cálculos para número de nêutrons, enfim, tá? Essa relação que está aqui no quadrinho significa que é o número de massa, ou seja, se eu quiser descobrir o número de massa de qualquer elemento, basta eu somar o número de prótons e o número de nêutrons, tá? Depois a gente vai ver esses cálculos bonitinhos. Aqui, ó, está representado como o elemento ele fica na tabela periódica, ou seja, na tabela periódica ele está naqueles quadradinhos, né? Ou seja, o que tem em cada quadradinho? Tem que o número de massa, o número de atômico, tem o símbolo do elemento e tem o nome do elemento. Às vezes o que pode ocorrer é trocar, por exemplo, o número de atômico fica em cima e o de massa fica embaixo. Aqui está parecendo o contrário, mas aí depende muito da tabela. Mas toda a tabela periódica vai ter um quadradinho onde vai ter essas informações. Ó, vamos para o próximo item. Olha para cá. Tá vendo? O quadradinho de 1 que eu tirei de uma tabela. Então aqui tem o número atômico, tem o símbolo do elemento, tem o nome do elemento e tem o número de massa dele. Aqui no canto direito tem a distribuição eletrônica, que a gente aprendeu na outra aula, e em algumas tabelas já tem a distribuição pronta, tá? Isso não é todas as tabelas que tem, mas algumas têm essas informações. Nesse quadrinho aqui, gente, tem um quadro de completar, né? Como é que faz isso? Então você pega aqui, tem um monte de elemento químico, e você vai ter que completar a tabela. Como que você completa? Sódio, qual é o símbolo do sódio? Na. Ah, mas como que eu vou saber? Você tem que ir lá na tabela, tá? Tem tudo lá. Assim como tem número atômico, vai ter o número de massa e vai ter o número de prótons. Olha pra cá que legal, ó, tá vendo que o número atômico tá na mesma cor e igualzinho ao número de prótons? Tá vendo, ó? Porque é a mesma coisa. Da mesma maneira que é a mesma coisa o número de nêutrons. Né? O número de nêutrons é um cálculo que a gente faz, que a gente vai aprender daqui a pouquinho.
Vamos falar das relações entre os átomos, né? Ou seja, átomos, eles podem ter semelhanças entre si. Que semelhanças são essas? Bom, eles podem ser isótonos. O que significa isótono? Significa que eles podem ter o mesmo número de nêutrons. Ah, professora, mas como que eu faço para calcular o número de nêutrons de cada elemento? Olha aqui, ó, tem uma equaçãozinha, ó. Número de nêutrons, basta você diminuir o número da massa do átomo pelo número de prótons. Isso o próprio átomo te dá. Olha lá, ó. Ele não vai estar representado assim? Então significa que para você saber o número de nêutrons desse átomo, por exemplo, de ferro, bastava você pegar esse número, que é o número de massa, e diminuir do número atômico. O que eu geralmente falo para os meus alunos para facilitar essa conta, porque na tabela periódica os números eles vêm com 1, 2, 3 ou até 4 algarismos significativos, ou seja, números depois da vírgula, a gente pode arredondar. Então, por exemplo, de 55,8 ele pode virar para 56, e aí você trabalha com o número inteiro, faz a subtração e fica bem mais fácil. Então, no caso, os isótonos são esses elementos que possuem o mesmo número de nêutrons. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Temos o magnésio e o sódio. Magnésio e sódio têm número atômico diferente, ok. Número de prótons diferente, número de massas diferente. Mas, quando a gente diminui o número de massa pelo número de prótons, eles têm o mesmo número de nêutrons. Isso significa, então, que magnésio e sódio são isótonos, tá bom? Isótopos. Isótopos significa que são átomos que possuem elementos, né, o número de massa diferentes, mas possuem o mesmo número atômico. Vamos lá, vamos entender. Aqui a gente tem dois exemplos clássicos, que é o urânio e o carbono. Quando a gente olha o carbono na tabela periódica, né, a gente vê o carbono 12, mas não existe somente o carbono 12. Quando eu falo carbono 12, ou seja, o carbono com o número de massa 12, significa que é o elemento carbono mais encontrado na natureza. Mas existe o carbono 13, existe o carbono 14, tá? Então aqui, ó, temos esses exemplos dos isótopos, que têm o mesmo número atômico. Tá vendo? O número de massa diferente, o número de prótons e número atômico igual, tá bom? Agora, os isóbaros, não. Os isóbaros são elementos que possuem o mesmo número de massa, tá? A mesma massa atômica, aquele Azinho lá na tabela periódica. A gente tem dois exemplos aqui, ó. 4, na verdade. A gente tem o potássio e o cálcio, que possuem número de massa 40, e a gente vai ter o cobalto e o níquel, com o número de massa 58. Se a gente coloca o elemento representado igual está na tabela, olha lá, ó, em cima o número de massa está aparecendo igual, tá? Então, o sódio, potássio e cálcio, número de massa 40, e cobalto e níquel, número de massa 58. Aqui é só um resumo para vocês identificarem mais facilmente de isótono, isóbaro, isótopo, tá? Um resuminho aqui, vocês podem copiar isso no caderno, que isso vai facilitar muito o estudo de vocês. E vamos embora para os exercícios, né? Então, ó, essas páginas aqui que vocês têm que fazer, 242, 243 e 254. Na próxima semana, eu envio os exercícios da folha, tá bom? Então, vamos treinar, vamos fazer com carinho. E aí, na próxima aula que eu fizer com vocês, eu vou fazer uma correção desses exercícios todos do livro e também o exercício da folhinha, tá? Então, bons estudos aí, fiquem com Deus e até a próxima.